Você conhece esse cara? Esse aqui, meu amigo, é mais um daqueles místicos, encantadores de serpentes. Sim, para quem não conhece ele, assista esse vídeo e vamos ver no que vai dar, o que ele vai falar aqui. Deixa eu soltar um pouquinho aqui para você saber. Aí, ó, é o Akel. Akel Eddin. É o nome desse cara aí, viu? Ele é um grande místico religioso que ele se diz ter saído da bolha, ele se diz ter saído da religião e ele agora tem uma mentalidade dada por Deus, muita sabedoria, muito conhecimento, e ele ganhou já uma multidão de seguidores. Ele já tem 10 anos que ele abriu essa nova ordem, essa nova organização religiosa. Tem mais de 10 anos. Então eu vou voltar aqui para a gente ver o início desse vídeo, o que ele vai falar aqui. Alimentar o misticismo enriquece. Chega alguém para um líder e diz: Ele diz que alimentar o misticismo enriquece. É como se ele fosse pobre, né? Ele não é pobre não, e nem tampouco é diferente dos místicos religiosos cristãos. Ele é apenas mais um que se junta a esse grupo gigantesco que tem no Brasil, né? Ele é mais um místico. Se você prestar atenção nas coisas que ele fala, você vai ver quem é esse cara. Então vou soltar aqui, vamos ver o que ele vai continuar falando aqui. Líder, sonhei, líder, eu vi, líder, passei por uma experiência, líder, eu ouvi, líder, eu vivenciei. O líder vai sempre concordar com você, porque ele quer enriquecer. Ele ama a matéria e quer levar você ao amor da matéria. Lembrando, né, gente, acredito que você já viu os vídeos dele, né? Ele tem muitos vídeos no canal da organização dele, né? Ele tem uma organização religiosa, tal de Consciência X. Ele tem um acervo enorme de vídeos. Ele traz várias abordagens e ele é uma mente assim maluca, sabe? É maluca a mente dele, porque ele mistura, ele faz uma mistura sincrética, né, de todos os elementos que ele pode usar, que ele pode se utilizar. Ele junta tudo e faz essa salada para atrair os otários que se dizem sem igreja, né? Os desigrejados. Esse cara, ele conseguiu esse aval, ele conseguiu esse respeito e ele é seguido por uma multidão de gente nesse Brasil. A denominação dele, a organização religiosa dele é lá em Santa Catarina, acho que em Florianópolis. É lá que é a sede da organização dele. E ele, gente, para quem não sabe, esse cara ele já fez uma Bíblia. Ele tem uma tal de Bíblia X. Eu vou até pesquisar para me colocar aqui o nome da Bíblia dele, viu? Achei, pessoal. Tá aqui o nome da Bíblia dele, ó. Tá aí, ó. Deixa eu dar aqui um zoom para você ver. Aí, ó.
Haeckel, fundador da filosofia X, maldosamente chamados de desigrejados, e autor de 5 livros, entre eles o principal, a Bíblia Original Codex. É isso aí. Então, esse é o nome da Bíblia dele, tá? A Bíblia Codex. E aí ele se julga o cara que realmente, o cara que soube realmente o que quer dizer cada coisa na Bíblia. Ele veio para corrigir os erros de edição das Bíblias. É por isso que ele criou aí, que ele inventou, editou essa Bíblia aí, né? É a Bíblia Original Codex. E o que não faz a menor diferença para quem quer buscar, né, a razão, para quem quer buscar os fatos, não faz a menor diferença. É só mais uma religião, onde ele se diz fora desse casulo religioso. Ele não admite ser um religioso. Ele é uma pessoa fora da casinha, ele tem uma mentalidade racional, segundo ele, mas na prática ele não é racional coisa nenhuma. É místico, ele mistura toda a salada religiosa que tem, né? Deus, Jesus, os anjos, todas as histórias fabulosas da Bíblia. Ele junta tudo e faz uma salada, e ele tem aí uma multidão incontável de gente que o segue, tá? Então tá aí o nome da Bíblia dele. E bora ver aqui o que ele vai falar nesse vídeo. E se você estiver gostando aí do bate-papo, já deixa bastante like, tá? Deixa o like, aperta o dedão aí no like pra gente saber, tá bom? E também comente, coloque aí a sua opinião nos comentários desse vídeo, tá? Pode colocar os comentários aí, pode colocar a sua opinião nos comentários desse vídeo, que eu vou estar lendo, tá bom? Mas aquele que quer te tirar, quer te tirar do domo. O domo para ele é a bolha religiosa, né? É tudo que compreende o mundo religioso, das religiões, o mundo sincrético, o mundo das religiões. Para ele, isso é o domo. E ele é um desses caras que quer te tirar daí. Quer tirar os religiosos. Não estou falando com você que é ateu, que eu sei que você não está em bolha nenhuma, né? Você está livre. Mas ele quer tirar os religiosos dessa, né, pseudo bolha, e ele quer levar para essa consciência X, essa mentalidade filosófica X que ele descobriu que é realmente o ponto elevado, é o ponto alto, né? Então bora ver aí. Como eu, por exemplo, que estou aqui para te tirar desse domo, e que digo para você não é verdade. Tá vendo? Ele quer tirar todos os religiosos do domo, da bolha, para levar para o seu mundinho religioso, que não vai mudar coisa nenhuma, né? Não vai mudar coisa nenhuma. Ele quer fazer uma espécie de organização, né? De sociedade. Você lembra do Raul Seixas? O Raul Seixas, ele que tinha uma fé mística também, e ele queria formar aqui no Brasil uma tal de sociedade alternativa. Pois esse cara é a mesma coisa. Esse Haeckel, ele é a mesma coisa, ele tem a mesma ideia de formar do povo religioso, dos evangélicos,
dos católicos, dos espíritas. Ele quer juntar todo mundo para fazer uma grande reforma religiosa. Agora, nessa versão de consciência ex, é isso que ele pretende, né? Mas sabe que isso não tem futuro, isso não vai longe, porque a negada não vai sair da sua bolha, não vai largar seu osso, né? Para pegar esse cara, para seguir ele, né? Agora, claro que muita gente está seguindo ele. Por quê? Porque são fisgados pelo anzol da curiosidade, de um tal conhecimento elevado, que ele julga ter. Ele tem um conhecimento diferenciado. E é o que ele está tentando explicar aí. Não se iluda, não se entretenha. Não é verdade. A história toda mostra. Sadraque, Mesaque, Abednego. Fornalha aquecida 7 vezes. Ó, você está vendo? É o que eu acabei de falar sobre o misticismo. Ele acredita nas histórias lendárias da Bíblia. Ele acredita que Sadraque, Mesaque e Abednego realmente existiram, foram jogados numa fornalha de fogo ardente 7 vezes, aquecida. Ele acredita que um anjo apareceu nessa fornalha, que salvou esses 3 rapazes, fazendo com que eles, tirando eles da fornalha e sem ter nenhum arranhão, né, nem catinga de fumaça, né? Você já imaginou? Ele crê nisso aí, né? Ele crê e ele ensina isso. Então, como é que pode ele se dizer ser um cara evoluído, que está muito além dos religiosos, dos teólogos, dos exegetas, cristãos, católicos? Como ele pode dizer que tem essa evolução consciencial, que é uma palavra que ele usa muito? Ele tem uma evolução consciencial, ele entende muito, entende além daquilo que os religiosos pastores evangélicos, teólogos entendem no meio religioso. Só que ele acredita nas mesmas coisas que os teólogos, que os exegetas acreditam. Ele acredita no mesmo, na mesma baboseira. Tá vendo aí? Ele acredita. Não mudou nada. 6 para meia dúzia. Mudou só isso, de 6 para meia dúzia, né? O quarto tinha aparência semelhante aos deuses. Entrou na fornalha e os livrou. Quando é que isso aconteceu na história? Uma vez. Ele acredita que isso de fato aconteceu na história. Deixa eu voltar aqui um pedacinho para você ver. Ou na fornalha e os livrou. Quando é que isso aconteceu na história? Uma vez. Agora, interessante, o que é mais interessante, que é o ponto elevado desse vídeo que eu estou fazendo aqui, pessoal, é o seguinte: se Deus se preocupou com esses 3 rapazes, se preocupou com eles, enviando o seu anjo para resgatá-los de dentro dessa fornalha acesa, que já estava acesa, o que é uma grande inverdade, né? Isso é uma mentira daquelas mais cabeludas, porque não existe essa possibilidade de alguém ou de qualquer objeto ser jogado numa fornalha de fogo com uma altíssima temperatura, né? Sei lá, não sei nem quantos graus Celsius estava ali aquela fornalha acesa. Vamos imaginar. Que claro, que isso aí é tudo mitologia, isso nunca existiu. Ele garante aqui que uma vez aconteceu isso, e que Deus interferiu.
Agora, é um absurdo que só cabe na cabeça de tonto, né? Porque Deus deixa a tragédia acontecer para depois ele entrar em ação, né? Ele não pode evitar. Ele poderia ter evitado antes, ter falado, ter enviado o anjo, antes dos meninos serem jogados, né, na fornalha. Mas não, ele não evita. Ele deixa acontecer. Isso dentro do contexto mitológico da Bíblia. Porque na realidade, isso não é fato, não tem nenhuma prova, né? E aí o que eu quero enfatizar é o seguinte: ele se preocupou com os 3 meninos do conto mitológico bíblico, né? Mas ele não se preocupa com as jovens, meninas adolescentes que são roubadas, que são sequestradas, que são levadas para cativeiros, que são abusadas, exploradas e depois elas são mortas com requintes de crueldades por seus abusadores. Aí Deus não entra em ação, aí Deus não envia anjo para salvar essas vidas indefesas, meninas que são, muitas delas, filhas de mães crentes, filhas de pais crentes, que têm uma fé nesse Deus da Bíblia, nesse Deus que é o Senhor do livramento, não é? Que na Bíblia ele livra. E aí você vê que ele, na Bíblia, livra somente os homens. Ele é um Deus machista. Ele é um Deus misógino. Ele só livra os homens. Não tem nenhum relato dele livrando as mulheres de uma situação dessa. A gente viu, por exemplo, na passagem de Juízes, Juízes 18 ou 19, conta que a mulher de um certo levita, ela foi abusada por todos os homens de uma cidade a noite inteira. E não houve intervenção divina nessa questão para livrar a mulher. Então, aí você vê como que as coisas funcionam dentro da Bíblia. E quando o crente ler essas passagens, ler essas coisas, essas histórias bizarras, eles não conseguem refletir de uma forma racional. Eles aceitam tudo perfeitamente do jeito que está. Isso é sagrado, é a vontade de Deus. Deus sabe o que está fazendo. E até mesmo quando acontece com a sua família, com seus filhos, com os filhos dos crentes, para eles glorificam a Deus do mesmo jeito. Eles dizem, porque Deus é que sabe, Deus sabe de todas as coisas, ela agora está no colo de Deus. Mas não tem a intervenção divina, não é, para livrar, para proteger, para salvaguardar, né, de um crime bárbaro. É um absurdo, é isso aí. E esse camarada, místico mesmo, ele consegue ganhar multidões. Inclusive, vou contar para você um segredo aqui, já. Por quê? Olha só. De quem estamos falando? Nabucodonosor. De quem estamos falando? Da Babilônia. De quem estamos falando? De Israel. De quem estamos falando? Dos dias de Daniel, o governador da Babilônia. De quem estamos falando? De 3 jovens príncipes da Babilônia, que foram os únicos que não se dobraram e que morreriam naquele momento, fazendo com que o evangelho do reino, prestes a ser pregado séculos depois, fosse envergonhado. Então, por isso, com grande propósito, o Senhor interfere, entra na fornalha com eles e os livra da fornalha. Um grande propósito, Deus interfere, entra na fornalha com eles e os livra, né? Mas não livra um jovem hoje, né, como o caso do Lucas Terra, de ser abusado dentro da igreja, dentro do templo de Deus, né? Não livra não. Não.
Não livra jovens, né? Não livra jovem que acabava de sair de dentro da igreja, que foi no seu carro pegar alguma coisa e foi surpreendida por 3 assassinos cruéis. Você lembra desse caso? Pois é. Ela foi surpreendida, foi levada, né? Foi abusada, foi morta cruelmente. Isso aí não tem livramento. Deus não envia anjos. Os anjos de Deus só vai dentro das igrejas, dentro dos templos. Eles só ficam dentro dos templos para visitar o crente que está sentado na cadeira, que dá o melhor dízimo, que tem a melhor oferta. Só. Só isso. Então, gente, coloque aí a sua opinião também sobre esse caso. E uma coisa, antes de terminar esse vídeo, eu falei que eu ia contar um segredo. Gente, quando eu estava saindo da religião, eu conheci esse cara, assisti todos os vídeos dele, né? Maratonei todos os vídeos dele e para mim era uma coisa interessante, mas tinha aquele ponto, né, de dúvida, né? Tinha aquela questão que não estava ainda totalmente resolvida. E por isso que eu estou trazendo o vídeo dele hoje aqui. Eu vou fazer outro vídeo e a gente vai comentar mais em detalhes sobre essas coisas, tá certo? Então deixa aí agora a sua opinião nos comentários. Se inscreva, compartilhe, comente. Falou? É isso aí.